sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Para tanto, solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aelo Basto. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazílio Fagotti. Presente. Solicito ao subdiretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Convite da Cochupé para abertura da safra 2011, no dia 29 de abril, na próxima sexta-feira, no Chalés Pellegrini. Recebemos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento o balancete de verificação da Câmara Municipal de Caconde referente ao mês de março de 2011. Recebemos também o projeto de lei número 1/2011 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre as fontes causadoras de poluição sonora, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos também o projeto de lei número 4 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre divisão de imóvel urbano, com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, segundo o parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. Recebemos também da Comissão de Justiça e Redação parecer contrário ao projeto de lei número 5 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2188, de 30 de nove de 2003, Plano de Carreiras, atendendo ao parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. Recebemos também o projeto de lei número 6 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, progressivo no tempo, com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, atendendo ao parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. Recebemos também a moção número 3 de 2011 de congratulações ao padre Valdeir dos Santos Goulart pelo seu jubileu de prata sacerdotal, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos ainda a moção número 4 de 2011 de congratulações à Web Rádio Imaculada, de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Basto e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos também a moção número 5 de 2011 de congratulações à Rádio Clube de Caconde Web, também de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Basto e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Indicação número 64 de 2011, indicando à mesa diretora da Câmara Municipal a necessidade de se editar portaria regulamentando o uso do veículo oficial do Legislativo, de autoria do vereador José Paulo Borges. Indicação número 65 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de remeter a esta casa projeto de lei visando diminuir problemas de moradia em Caconde. Indicação número 66 de 2011, de autoria dos vereadores José Renato Semensato e Ademir Pandolfo, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de implantar plano de carreira específico para o setor de educação do município. Indicação número 67 de 2011, de autoria da vereadora Helena Lúcia Ferreira, indicando a telefônica para que estude a possibilidade de instalar um telefone semipúblico no salão paroquial da igreja do distrito de Barrânia. Indicação número 68 de 2011, de autoria dos vereadores Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e Roberto Paulo da Silva, indicando ao seu prefeito para que estude a possibilidade de realizar sinalização vertical e horizontal na estrada Caconde-Muzambinho. Indicação número 69 de 2011, de autoria dos vereadores Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e Roberto Paulo da Silva, indicando ao seu prefeito municipal algumas providências para melhorias das estações de tratamento de água 1 e 2. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente no escrito, concedo a palavra aos
presidente de comissões para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra A concedida. nossa parte em finanças está tudo ok. Está zerado? Tá certo. Vou encaminhar aqui a proposta da Lei das Diretrizes Orçamentárias 2012 para a Comissão de Justiça. Vai passar. Tem prazo de 12 dias também para dar parecer. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É difícil marcar uma data assim. Eu gostaria de hoje tentar deixar em definitivo todas as terças no período da manhã para a gente estar reunindo. Quando, por acaso, o participante da comissão vier a não conseguir fazer parte dessa reunião, ele avisa, a gente tenta agendar um novo horário. Então fica pré-fixado aí todas as terças. Então, se puder, amanhã, às 9 horas da manhã, está marcada a reunião. Vereador, Comissão de Justiça. uma parte, por favor. Eu tenho viagem marcada amanhã para São Paulo, 6 da manhã, só volto à noite, tá? Tá, então, no final da sessão, a gente pode combinar horário e dia. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aelo Basto. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Maziro Fagote. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao subdiretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por diversos vereadores, teremos em única discussão e votação a moção número 3 de 2011 de congratulações ao padre Valdeir dos Santos Goulart pelo seu jubileu de prata sacerdotal. Coloco em discussão a moção. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação a moção número 4 de 2011 de congratulações à Web Rádio Imaculada, de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Bastos e demais. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A propositura dessa moção vem de acordo com o que vem prestando essa rádio, divulgando aí sempre carinho, mensagens de fé, de esperança a toda a nossa comunidade. Então acho nada mais do que justo a Imaculada para a gente fazer essa moção. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação a moção número 5 de 2011, também de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Bastos e demais, de congratulações à Rádio Clube de Caconde Web. Coloco em discussão a moção. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Essa moção também é de minha autoria, vem de acordo aí com o trabalho feito pelo Beto Firmino, seu filho, toda a sua equipe aí da Rádio Clube. Acho que todo mundo já teve acesso aqui. E hoje, para o bem até de Caconde, não só da rádio, ela está tendo um concurso entre as rádios aí e ela está sendo votada em todas as rádios. E ela está entre as 10 rádios, citada como uma das 10 melhores rádios aí do Brasil. Então fica aqui essa minha palavra. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação o requerimento número 1 de 2011, de autoria do vereador José Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a estação de tratamento de esgoto.
Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu, diante desse requerimento apresentado pelo vereador, me coloco favorável, tendo em vista aí que é um anseio de toda a população saber qual o motivo pelo qual essa obra está paralisada. E na semana passada eu tive protocolando junto a essa casa aqui uma indicação nesse sentido, pedindo para que se completasse os outros 30 metros faltantes da rede lá no bairro São José. Então eu manifesto aqui favorável ao requerimento antes da votação. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação o requerimento número 3 de 2011, de autoria do vereador José Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito municipal informações a respeito de terrenos remanescentes nas proximidades da creche municipal. Coloco em discussão o requerimento do novo colega. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação o requerimento número 2 de 2011, de autoria do vereador José Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito municipal que informe os valores arrecadados aos cofres públicos no Parque Prainha no período compreendido entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2011. Coloco em discussão o requerimento do novo colega. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Reprovado por 5-3. Teremos também em única discussão e votação o requerimento número 4 de 2011, requerendo à mesa diretora da Câmara Municipal a relação dos gastos com despesas de viagens de cada um dos vereadores durante a atual gestão, de autoria do vereador José Paulo Borges. Coloco em discussão o requerimento do novo colega. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação o requerimento número 5 de 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e do vereador José Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito municipal informações referentes ao Carnaval Temporão Caconfolia 2010. Coloco em discussão o requerimento. Palavra concedida. Eu queria manifestar o meu voto contrário a esse requerimento, pelo fato de que o requerimento, na minha posição, que eu já até conversei isso com o secretário João Paulo, ele deveria passar direto. Ele não deveria ter essa votação conosco, porque a partir do momento que ele tem a votação conosco, ele leva o nosso nome. Tá certo? É o nome da Câmara que está em jogo e não o nome do vereador. Tá? Então eu sou contrária, porque isso foi uma coisa que já aconteceu em 2010. Isso aí a gente está dando um atestado de burrice, porque tipo assim, por que nós não averiguamos na época? O nosso trabalho realmente é fiscalizar, tá certo? Mas, se isso aconteceu em outubro do ano passado, por que esse ano pré-eleitoral o requerimento? Então, eu sou contrária. E foi esse requerimento que já entrou, que o jornalista entrou? Qual? Também que o jornalista Walter entrou com requerimento igual, foi a esse? Foi. Então, e ainda mais que esse requerimento também já foi entrado, não tudo bem que ele está fazendo uso do direito dele de querer, mas então comprovou mais ainda que é um negócio de politicagem, tá certo? Então eu declaro meu voto contrário. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Reprovado por 6-2. Quanto que foi? 6-2?
Teremos agora em única discussão e votação o requerimento número 6, 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e do vereador Zé Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito municipal informações referentes ao Carnaval 2010 realizado no recinto denominado Prainha. Coloca em discussão o requerimento dos colegas. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Também manifesto contrário ao requerimento pelo mesmo motivo que eu já falei, tá certo? Eu acho que é uma coisa que já passou e a gente deveria ter visto na época, até o próprio cidadão pode se questionar. Mas por que vocês não viram na época, agora que vocês estão indo atrás dessas coisas? Eu acho que é uma prerrogativa do vereador e que nós devemos até fazer uso dela, tá certo? Mas na época correta. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Reprovado por 6-2. Teremos ainda, em única discussão e votação, o requerimento número 7, 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal informações referentes à viagem do veículo oficial Azeira, placa 001, do Poder Executivo Municipal. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Reprovado por 6-2. Terminada a ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Teremos em única discussão e votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação exarado ao projeto de lei 4 de 2010 do Legislativo Municipal que dispõe sobre divisão de imóvel urbano. Teremos também em única discussão e votação o parecer contrário exarado pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 5 de 2010 do Legislativo Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2188 de 30 de nove de 2003, Plano de Carreiras. E teremos também em única discussão e votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, emitido ao projeto de lei número 6 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU progressivo no tempo. Teve um projeto que recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, é o projeto de lei número 1 de 2011 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre as fontes causadoras de poluição sonora. Então, seguindo o trâmite legal, ele será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para que exare seu parecer. Encaminhe para a Comissão de Finanças. Deixa eu ver. De Finanças e Justiça. Mas Justiça já deu, agora só Finanças. Então só Finanças. Terminada a ordem do dia da próxima sessão. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Não, eu só gostaria de saber aqui dos nobres colegas. O requerimento 5 e 6 teve a justificativa aqui da reprovação pela nobre colega Ná. Agora esse da Prainha ninguém justificou. Gostaria de saber se algum colega tem alguma justificativa para a reprovação daquele requerimento. O de número 2. Não, se nenhum tem. Senhor presidente, só a resposta aqui. Eu estava só achando aqui que eu peguei a cópia do requerimento agora na hora da votação e eu não tinha misturado aqui. A minha justificativa é que a justificativa do requerimento, para mim, ela não é suficiente para o requerimento. É só. Pode ler ela para mim, por favor?
Sou indagado por munícipes a esse respeito e não tenho conhecimento suficiente para responder da posse dessas informações. Poderei dar uma resposta a eles com conhecimento. Só. Essa aí é pouca. Não, a justificativa, então, já que não serviu a escrita, eu vou fazer aqui oral. Eu quero saber se alguém aqui da casa, entre nós aqui, os 9, sabe como é feito o controle da... Porque ali se arrecada um dinheiro. Quer de aluguel de camping, na entrada. Agora, eu não sei de nenhum controle que é feito daquilo ali. E é sobre isso que eu sou perguntado. E acredito que a justificativa, mesmo a escrita, está falando isso aí. Porque até então eu não sei. Com toda sinceridade, eu não sei como é feito. Quanto que entrou lá domingo agora. Quanto que entrou naquele caixa da prainha lá. No domingo passado. Eu não sei falar e não sei nem onde buscar as informações. Então, estou tentando buscar essas informações aqui através da Câmara. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Pelo pouquinho que eu sei desse assunto, mas acho que é suficiente, é que o porteiro que fica responsável pela entrada da prainha tem o ticket de entrada e que é entregue a quem paga, que é os visitantes, né, que a Condense não paga, e depois esse pagamento é remetido direto à Secretaria de Finanças do município com o comprovante do pagamento. Então, essas coisas o que custa para a prefeitura informar isso aqui? Eu sou vereador, ué, por que eu não posso saber? E muito me espanta vocês reprovarem um requerimento dessa natureza. Porque eu acho que não tem nada demais. É só explicar. Está aqui, do dia 10, entrou no caixa R$100 que foram repassados aos cofres municipais. Então é isso aí que a gente precisa saber. Agora, o que me causa estranheza é reprovar um simples requerimento desse aqui, pedindo uma simples informação. Quer dizer, não dá para entender uma coisa dessa. Eu procurei ver lá na prefeitura, Zé, está à disposição, por isso que eu tomei ciência. Mas, eu já falei outras vezes aqui, e vou tornar a falar. Lá está à disposição para qualquer um. Nós, no exercício da vereança, temos esse direito de pedir por escrito. Então, estou tentando fazer valer o meu direito, que está sendo tolhido pelos nobres colegas. Quer dizer, uma coisa estranha isso aí. Será que uma informação dessa aqui eu vou ter que entrar na justiça para saber? Uma simples informação dessa? Que trabalho daria isso aí para escalar um funcionário lá que em 5 minutos ele vai falar, dia 10 entrou 100, dia 15 entrou 5. Os gastos são esses. Então essas coisas aí que vai criando Pô, eu acho que agora eu não vou ter que mais legislar, ou não vou ter que solicitar mais nada aqui via Câmara. Será que toda a informação que eu quiser saber, ou que eu estiver procurando, eu vou ter que entrar via Justiça? Então não vejo razão da Câmara. Eu não queria partir para o lado que a Ana falou, Zé, mas quando se parte para o lado político, a coisa é diferente. Agora, quando é uma coisa séria como o Agora, quem sabe se é político? Quem sabe se é político? Vereador, o senhor não está respeitando a opinião de voto do nobre colega? Como que eu não estou respeitando? Mas eu estou discutindo a opinião, estou discutindo o voto, estou pedindo uma explicação. Ele já explicou. Ele não voltou a falar? Não voltou a tocar no assunto? Então, eu vejo aí uma coisa está partindo para o lado pessoal, o lado de politicagem. Eu em algum momento falei de política? Está aparecendo. Não, senhor, eu não. Tá. Bom, eu já dei por explicado o que me interessava. Correto, meu vereador. voto já foi dado, excelência. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que o nobre colega Zé Paulo tem razão. Eu acho que a questão do requerimento deveria ser um protocolo. Eu acho que uma casa de leis não poderia estar recusando para os próprios colegas da casa de lei ter acesso a documentos. Mas cada um tem sua opinião. Então, virou um protocolo. Passar por aqui, ser negado e caminho Ministério Público. Ainda bem que existe a saída
via Ministério Público, e é o que a gente vai ter que fazer. Eu lido com aqueles instrumentos que eu tenho. Se o meu instrumento agora vai ser via Ministério Público, vai ser via Ministério Público. Todos os requerimentos e todos os projetos, ou todo o jeito de lutar da gente vai ser esse, infelizmente. Não acredito que seja uma visão política, porque está sendo seguido à risca o regimento interno, está sendo trazido para ser discutido na Casa de Lei. A Casa de Lei está negando e a gente vai procurando os recursos que a gente tem. Então, não acho que isso é um ato político, acho que é um ato dentro do que a gente é orientado a fazer dentro dessa Casa de Leis mesmo, né? É o que a gente volta a dizer, a gente lamenta que seja dessa forma, mas é a forma que nos resta. E eu queria comentar um pouco sobre a indicação que hoje foi lida e que eu e o Roberto fomos fazer a visita, naquela questão do Zé Paulo ter trazido o problema da água. A gente fez uma visita, o senhor estava presente, às estações de tratamento de água, e eu achei super legal, super produtivo, aprendi muito, não tinha noção de como é que era feito o abastecimento, onde entrava, que água que ia para qual lugar. É muito interessante você saber de todas as informações. E o que a gente pôde aprender muito com os funcionários de lá é que existem formas alternativas para estar resolvendo esse problema da água enquanto não se faz a nova estação de tratamento de água. E a gente fez uma indicação pedindo, eu gostaria muito que o prefeito olhasse com bons olhos, né, um novo espaço, tanque de decantação na ETA 2 de 1 milhão de litros. Segundo o que a gente aprendeu lá, tendo esse reservatório, dá tempo, quando chove, de se limpar, de se decantar a água suja, para depois ela vir para os canos para ser distribuída pela cidade. E com isso a gente faria uma economia também, segundo o funcionário, de 100 mil litros, se eu não me engano, de água por hora, que são usadas na lavagem dos filtros, porque a água fica muito suja, os filtros precisam ser lavados, e essa água que lavam os filtros já são assim, águas tratadas. Então se perde a água tratada, enquanto se poderia estar fazendo essa água voltar para um tanque de decantação, ser mais limpa e poder ser reutilizada. Então, eu e o Roberto aprendemos muito lá, né, Roberto? Resolvemos pôr no papel e está aí a indicação. Eu espero que isso sirva para ajudar o colega, viu, colega? Para não precisar trazer mais litro de Coca-Cola, que não é Coca-Cola para a Câmara, né? Com relação ao Carnaval e aos meus requerimentos, eles são feitos mais tardiamente por conta de se demorar um tempo para fazer prestação de contas, porque o gasto de um Carnaval é muito grande, são muitas coisas para computar. E, às vezes, o Departamento de Finanças demora muito. Haja vista que a gente está na prestação de contas aqui nessa Câmara ainda de 2009, e nós já estamos em 2011. Então, já é esperado toda essa demora mesmo quando a gente vai avaliar contas. Então, só por isso que, às vezes, os requerimentos entram um pouco de forma mais tardia. Senhor presidente, me conceda a palavra. Palavra concedida. Das palavras da nobre colega Silvana, também eu faço as minhas. Lá o que a gente pôde observar lá com os funcionários que trabalham lá, que passou para a gente, né, que isso é uma saída mais rápida que tem, porque eu já tenho até conhecimento que já tem até um projeto para construir uma nova ETA, mas é uma coisa demorado, e enquanto essa nova ETA não sai, a gente está indicando aí e pedindo, igual a nobre colega falou, que o prefeito olhe com bons olhos, que é um recurso mais rápido que tem e mais barato no momento, né, nobre colega? É só isso. Peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria falar também em relação à minha indicação, né? Porque para colocar um orelhão no salão paroquial da Igreja Católica de Caconde, porque é muito usado para convivência de... Hein? Desculpa, Barrânia. É muito usado para convivência, a igreja usa bastante. E muitas vezes a gente, em obediência à igreja, né, devido aos nossos compromissos, a gente fica lá e às vezes a gente vai receber uma ligação e como não tem sinal para celular,
Então a gente encontra muita dificuldade, porque ele não tem um telefone, ou seja, às vezes você tem que deixar de ir na convivência por motivo de não ter um telefone lá. Então acredito assim, para nós da igreja, principalmente o pessoal do Caminho Neocatecumenato, que está fazendo convivência lá direto, seria uma coisa muito útil. Por isso o motivo da minha indicação. Eu gostaria de parabenizar o vereador Zé Renato, que nós já conversamos sobre a moção de congratulações que ele fez ao padre Valdeir, que o padre Valdeir, eu acho que foi o segundo padre que ordenou aqui em Caconde. Primeiro foi o padre Orlando, depois foi ele. É um padre que vem apresentando um trabalho junto com a CNBB em Brasília, trabalho esse que tem dado brilhantes frutos, né? É um padre muito bom também, quando ele esteve conosco aqui em Caconde, né? Eu acho assim que um padre sério, nós temos vários padres ordenados aqui em Caconde, e todos eles vêm nos orgulhando com o trabalho que eles têm feito, né? E um deles é o padre Valdeir, que tem dado muito orgulho e também tem levado o nosso nome, levando o nome de Caconde para outros lugares que eles dão palestra, e ele, no caso, em Brasília, que trabalha. Em relação aos requerimentos que eu votei contra, além assim de temporal, de ter um tempo que eu acho que já ficou para trás, também uma coisa que me chamou a atenção é assim, esse ano que nós estamos é um ano pré-eleitoral. Aí, de repente, entra uma sequência de requerimento, certo? Com a mesma data, tá certo? Eu não achei interessante mesmo, dei a minha justificativa, tá certo? Eu acho assim que é uma prerrogativa do vereador, mas a gente não pode deixar que isso influencie na parte política da cidade, e no andamento da prefeitura e no andamento dessa casa de lei aqui. Então, é a minha justificativa. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Dando sequência às palavras da vereadora carinhosamente chamada de Ná, a respeito da homenagem, né, da moção ao padre Valdeir, ao seu jubileu de 25 anos, eu tive iniciativas aqui, mas a tentativa da homenagem aqui está no nome de todos, não somente de minha autoria, e tenho certeza que, se por acaso eu esquecesse de fazer isso, qualquer outro vereador o faria, né? Até porque o padre é merecedor dessa homenagem, e que torçamos aí para que ele consiga viver muitos mais anos e poder contribuir da forma que ele vem contribuindo, tanto na parte religiosa, como também na parte social, e por nossa felicidade, o fato dele ser nosso conterrâneo. Plano de carreira dos professores. Já discutimos isso nessa casa, e dia 28 comemora-se o Dia da Educação. Dia 27, feriado municipal. E teremos aí uma reunião de funcionários comemorando o Dia do Trabalho, que ora já foi explicado as situações das datas, e pelo motivo foi escolhido o dia 27 para estar fazendo essa comemoração do Dia do Trabalho. Eu achei muito oportuno nessa data, e ficarei, se por acaso vier a acontecer, mencionado pelo senhor prefeito a iniciativa aí de informar a classe dos professores municipais o término da discussão do plano de carreira, e aí sim a informação da data a que ano ela se iniciaria. E em parceria com o professor Ademir, a fizemos aí, e aguardarei aí até o dia 27, próxima quarta-feira, para estar em comum acordo aí com todos os professores, dando os parabéns à ação do prefeito Luciano. Falando em quarta-feira, para eu não esquecer aqui, foi pedido que ele convide o
o pessoal que joga bola, os funcionários públicos que comemoram todo dia 1º de maio, esse ano vai comemorar no dia 27, às 9 horas da manhã no campo do União. Quem gosta de jogar bola, foi feito o convite aí para os colegas fazerem parte lá do time, lá da discussão de bola, para quem gosta de jogar um futebol. Moradia digna. Eu coloquei essa palavra, mas já até acredito que já teve esse projeto na prefeitura. E, em partes, eu gostaria também de estar discutindo com o prefeito em particular, para poder tentar analisar aí as situações para que isso dê certo. Se precisamos aí ir a fundo no governo federal, governo estadual, para buscarmos, de alguma forma, verbas para que aquelas pessoas que hoje já têm a sua casa, mas da maneira que a casa está, ela não pode carregar o nome de moradia digna, né? E pela situação financeira e profissional desses moradores, eles não vão conseguir nem fazer empréstimos para tentar melhorar a sua moradia. Então, fiz a indicação aqui para que o prefeito possa estar estudando. Em particular, quero conversar com ele também, para ver a situação até mesmo de nós, vereadores, conseguirmos aí alguma situação financeira, para que possamos resolver e sanar esses problemas aqui na nossa cidade. Reunião dia 29, segundo fórum. Eu falei aqui segunda-feira, mas para que não caia no esquecimento, nesse dia 29, sexta-feira agora, teremos o segundo fórum, né, do Trabalho e Relações de Emprego, a CERT, da Secretaria Estadual, que com grandes possibilidades o secretário da Visaia pode estar presente. É uma reunião muito importante, acho que vai abrir muitas portas regionais, inclusive o prefeito vai estar lá falando sobre os potenciais de nossa cidade relacionado a emprego. Haja vista, já inauguramos aí aquela fábrica, participamos da festa do empresário, onde vários empregos foram gerados. Primeiro, e secundário, pessoas já estão até sendo contratadas porque o salário é bom, o pessoal está contente e a coisa está andando e está melhorando. Para finalizar, acredito às 9 horas, mas eu acho que vai ter convite que o pessoal vai estar passando para a Câmara. E para finalizar minhas palavras, eu já recebi muitos elogios, embora as críticas também vão aparecer a respeito daquela situação do estacionamento em Caconde em determinados horários. As críticas ainda não chegaram, mas eu estou muito feliz que vários elogios eu já recebi. E fiquei contente, torço para que um dia isso seja resolvido. Se for de forma não paga e se resolver o problema, será melhor. Mas se for de uma forma que para estacionar o carro em determinadas ruas deverá pagar, assim como em algumas cidades da região, ótimo. Se dessa forma esse dinheiro arrecadado for servir à Guarda Mirim, ao hospital ou alguma outra entidade, será melhor ainda. E quem sabe nós não teremos em Caconde a Guarda Mirim feminina. É um sonho meu, já foi destacado aqui pelo professor Ademir há um tempo atrás. Eu participo hoje, juntamente com a vereadora Ana, da nova diretoria da Guarda Mirim. E se der certo, eu vou ficar muito contente também, porque as nossas adolescentes aí precisariam ser assistidas, assim como grande parte dos adolescentes são assistidos hoje através da Guarda Mirim, que graças a Deus em Caconde só leva nomes bons e bons frutos. Erros tem, alguns saíram fora da linha, isso é natural, mas em grande parte eu acho que vem tendo um bom trabalho. Senhor presidente, peço a palavra. Algumas coisas que eu anotei aqui. A respeito da Zona Azul, hoje no meu serviço veio uma pessoa: você é favorável à Zona Azul? Eu falei, sou. Ela falou, nunca mais voto em você. Aí falei, infelizmente, você não vai votar mais em mim mesmo, porque eu sou favorável. Aí ela veio falar pra mim, mas como? Eu falei, mas como? Que eu saiba, você usa muito o comércio de São José. Lá você não paga? Pago, mas lá é diferente. É uma cidade diferente. Eu falei, por quê? Teu dinheiro vale mais lá do que aqui?
Então, eu tenho minha opinião, se for votar amanhã, depois, o dia que for votar, meu voto é favorável, sou favorável, acho que está na hora, entendeu, de colocar a Zona Azul. Se for para abrir a Guarda Mirim feminina, melhor ainda, tenho meu apoio mais rápido ainda, né? E sem demagogia, eu acho que é uma excelente ideia e tem tudo para dar certo. A respeito da água, vocês fizeram a indicação, parabenizando vocês, e alguns dias atrás eu pensei que o seu Alcides, que é o que toma conta da água, da principal água, da maior quantidade de água de Caconde que vem, que é lá do Alto do Zane, né? E ele mencionou comigo, eu já marquei com o prefeito, com o Richard, e quero convidar vocês também, porque foi a possibilidade de lá fazer uma represa. E segundo ele, com 3 metros que se fecha, forma uma represa, o qual diminuiria o custo dessa água para Caconde em, sei lá, em 30%, 40%. Então, eu acho que é uma coisa de se estudar, o prefeito mostrou interesse, e ficou só para agendar a data com o Richard, o seu Alcides, né, e eu me prontifiquei aí. Concede uma parte, vereador? Sim. Se eu não me engano, a semana passada ou a semana retrasada, eu fiz uma indicação nesse sentido. Falando, inclusive, da execução dessa represa. Passou. Gostaria que, se for feita essa visita, de ser convidado para fazer parte. Não, então, eu não sei a possibilidade de todos, mas eu fui um que prontifiquei a conversar com o prefeito e acho que, se for pelo bem, eu acho que não custa nada a gente perder, não é perder, é ganhar, né, meio-dia e ir lá visitar. A outra, eu gostaria, senhor presidente, que a possibilidade do projeto sobre o projeto número 1 de 2011, a cópia, para levar para a gente poder dar uma estudada melhor em casa. É o projeto número 1 do Legislativo, que eu não tive cópias. Então é bom a gente poder ler melhor. E eu queria convidar os nobres edis para a gente entrar com a moção de repúdio às empresas de celulares que se recusam a montar uma torre em Barrânia, né? É uma vila que tem mais aí de 1.000 pessoas, só ali, fora estendido ali os munícipes ali, a zona rural, e por que não colocar uma torre de celular lá? Então eu acho que não custa nada a gente fazer uma moção de repúdio, protesto, porque é uma maneira, eu acho que, deles ganharem e o nosso município ganhar, né? Concordo com estão sempre rezando lá, né? É 3 dias, 4 dias, então a gente fica, no meu caso, por exemplo, deixo meus filhos em casa e não tem informação. Se você tem informação, você tem que subir até na torre lá, enquanto você ligar lá. Então, eu acho que fica aqui a minha ideia, se os nobres edis concordarem, para a próxima sessão a gente fazer essa moção. Tá? É só, senhor presidente. Bom, eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do... Peguei agora o jornal Gazeta de Caconde. Li só um trechinho aqui e estava vendo. Falando aqui dos prefeitos. Eu não sei se eu entendi muito bem. Se eu sou leigo ainda, não deu para mim, não consegui entender. Aqui me parece que está falando de prefeitos envolvidos em vários crimes. Eu não entendi, eu não conheci nenhum prefeito que passou aqui em Caconde que foi criminoso. Eu conheci o João Paulo Muniz, sou novo, tenho 39 anos, participei de 2 legislaturas só, mas que eu saiba, meu pai trabalhou com o João Paulo Muniz, ele não é criminoso. Nestorzinho, muito menos, foi um excelente prefeito, trabalhou com meu pai também um período. Fardinho, trabalhei com ele, nunca vi falar nada desse tom. Luciano tá aí também, nunca vi falar que ele é criminoso. Então eu não sei, eu acho que esse jornalista deveria analisar melhor antes de publicar, assim fica desagradável, né? Senão o leitor vê e fala, nossa, mas prefeito é criminoso e está tomando conta da nossa cidade. Eu acho que, não sei, ficaria meio pesado, né? Senhor presidente, concede só uma parte? Concedo. Esses dias atrás eu fui um determinado comércio aqui em Caconde e o dono veio falar para mim. Por que vocês não dão ideia aos jornalistas, né? Sobre o assunto, eu falei para ele, mas o senhor também pode dar, o senhor melhor ainda, né, que ajuda a patrocinar o jornal, né, para dar essa ideia. Ele falou, por que o jornalista não
por exemplo, ver um grande fazendeiro em Caconde, gosto de ter o nome do Dr. João Paulo Muniz, a família que ele sustentou, os filhos que estão estudando, exemplos de vida, né? Você pega, por exemplo, os grandes produtores de leite de Caconde, os grandes produtores de café, né? Faz uma reportagem sobre isso e Coisa boa. que eu acho que anima. É lógico, tem que ter crítica, tem que ter elogio, mas né, o foco é só a crítica, o foco é só elogios. Então acho que a gente tem que modificar um pouco, acho que ficaria um trabalho melhor. Então, já que ele deu essa ideia, então aqui em sessão pública, passando também, eu acho que seria interessante, é só. Correto. Outra coisa também que eu estou vendo aqui, falando que vereadores gostam de mordomias, celular. Eu, como presidente dessa casa, eu vejo que sempre eu ofereci o carro para todos os vereadores aqui, está à disposição, continua à disposição de vocês, para vocês ir aonde vocês precisar, a respeito de política, para trazer o que é bom para Caconde, né? Eu vou viajar o quanto for necessário, o quanto precisar, da mesma maneira que outros presidentes viajaram e trouxeram recursos para Caconde, eu também vou correr atrás. Eu acho que o jornalista se preocupa, às vezes, em falar mal, mas só para lembrar, eu vou falar aqui de algumas coisinhas que eu consegui. Foi nessas indas e vindas aí que às vezes as pessoas se preocupam que a gente está gastando, mas eu consegui no mandato passado 2 ambulâncias para Caconde, que estão aí, que são as melhores que estão na cidade, que socorrem o pessoal dia a dia aí, que tem feito muito por Caconde, com a deputada Célia Leão. Consegui 100 mil reais para a compra de um ultrassom para Santa Casa, com o deputado Nelson Marqueselli. Eu gosto de falar e dar nome aos bois. Consegui 100 mil reais com o deputado Jorge Caruso, para a compra de equipamentos para o centro cirúrgico. E consegui ainda 89 mil reais para Santa Casa, que foi para pagar o 13º dos funcionários lá, se eu não me engano, 2007, 2008. Então foi nessas indas e vindas que muitos acham que a gente gasta, mas eu trouxe recursos para Caconde. Foi um total de 449 mil reais. Se eu gastei nessas viagens, devo ter gastado aí R$ 2.500. Eu acho que deu lucro para a cidade, né? Deu lucro para o nosso município. Então eu quero colocar aqui, mais uma vez, vocês estão tá à disposição de vocês, para vocês correr atrás dos deputados, trazer recursos para Caconde. Isso vai ser bom para o município, vai ser bom para o povo. Está à disposição de vocês, gente. Senhor presidente, me cabe uma parte? Concedo. Me concede, eu falei errado. Analisando a sua fala e concordando com ela, eu fiquei me indagando aqui. Adiantaria hoje eu ser considerado, de alguma forma, o melhor vereador de Caconde, mas se eu participasse de um grupo, onde em um jornal, determinado jornal, fosse mencionada a palavra vereadores, eu estaria incluído também. Como que eu vou provar para o cidadão que chegou o jornal lá não sei na onde, que eu sou do bem e que eu tenho as minhas contas com transparência e que até hoje eu não fui chamado na justiça para falar que eu tenho alguma coisa de errado aqui no poder, na situação pública, né, no meu trabalho de vereador. Então, de alguma forma, eu acho que a matéria no jornal, ela tem que ser colocada e direcionada à pessoa que aquele determinado escritor ou crítico, ou que comprou aquela matéria, publica isso, que eu quero que você publica isso. Mas não tem nome embaixo de quem colocou, nem o RG. Coloca e fala que o Zé Renato Semensato comprou um veículo Fox da cor vermelha, 4 portas, do ano de 2007, com dinheiro irregular. Coloca lá. Que o José Renato comprou um veículo Fox vermelho que anda para a cidade inteirinha aí. Aproximadamente 500 km por semana. Porque de alguma forma eu poderia me explicar. Aí eu tentaria juntar um dinheiro, chegar para essa pessoa que colocou no jornal, fulano, quanto que você cobra para eu fazer uma matéria no seu jornal? Ah, eu cobro X. Tá, então eu quero fazer uma matéria. Me explicando para o povo que o meu carro é um carro financiado de alguma forma. Por que eu estou falando isso? Porque está ferindo o direito de todos os demais colegas.
Eu quero continuar na vida de vereador, na vida política. Mas como eu vou provar para o cidadão, amanhã depois, se ele tiver pensado que eu fiz alguma coisa errada, a hora que eu bater na porta dele lá, ele não vai me dar voto. E eu quero continuar na vida pública. Assim sendo que, findando este mandato, eu analisar que fez bem para minha pessoa, que fez bem para minha família e que fiz bem para Caconde participando da vida pública como um vereador. Desculpa me alongar, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Concedido. A respeito de jornal, eu vou falar aqui o que eu já falei outra vez. Quando eu me senti ofendido e prejudicado por um jornal, eu fui na justiça e movi uma ação contra. Então eu acredito que todo mundo que se sentir prejudicado de alguma maneira deve realmente, vai para a justiça. Quem deve, paga. Quem deve, paga. Se fez errado, tem que pagar pelo erro. Eu vejo por aí. A respeito da utilização do carro, senhor presidente, hoje eu estou entrando aqui com essa indicação para que seja mais ou menos normatizado. Porque, de repente, eu chego aqui, eu estou precisando do carro, mas eu não programei, e às vezes é até com urgência. Mas como eu não programei, um outro colega se utilizou. E muitas vezes a gente vai chegar ao ponto de ter que ir com o carro da gente, e eu acredito que tendo o carro aqui não se deve pagar despesa em carro particular. Então, por isso eu estou solicitando, estou fazendo essa indicação para que seja feita alguma norma para a utilização do carro, né? Eu acho que é isso aí, a respeito do carro. A respeito de jornal ainda, né? Eu não lembro de nunca ter visto a minha foto nesse jornal Notícias de Caconde, no Folha Cacondense, até um ano atrás, mais ou menos, ainda saía. Então, é o tipo de coisa. Existe aqui dois jornais de situação, um jornal de oposição. E eu acho que nós vamos ter que conviver com isso aí mesmo. Quando o nobre colega aqui falou que ele gosta de transparência, eu também sou a favor da transparência. Volta a voltar no assunto da transparência do requerimento da prainha. Era só, senhor presidente. O que o vereador colocou aí, a respeito de quem se sentir prejudicado, procurar a justiça, não falo por mim não. Porque se eu me sentir, eu vou lá e procuro. Vou no Ministério Público na mesma hora. Eu vejo aqui, igual falou aqui, de prefeitos, que nem esses outros do passado aí, que não estão para se defender, sair na rua, não tem tempo, tem que cuidar de outras coisas, tem a vida dele para cuidar. Não são políticos mais, né? Então eu acho desagradável isso daí. E a respeito do carro, nunca foi negado para ninguém. As contas estão aí para quem quiser ver. O vereador não precisa nem fazer requerimento aqui para ver as contas não, igual o senhor fez, vereador José Paulo. É obrigação sua de saber, né? Então tá aí, tá à disposição de todos vocês. Nunca foi negado aqui para nenhum vereador. Senhor presidente, é obrigação minha de saber e de fiscalizar, não é? Isso, correto. Então por que quando eu faço um requerimento que nem vou voltar no requerimento da prainha, me é negado o direito? Da prefeitura, do executivo, vereador, não cabe a mim, cabe aos novos colegas decidir. Já falei, da Câmara, eu respondo pela Câmara, eu sou presidente da Câmara, eu não sou prefeito. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, assim se Deus nos permitir. Muito obrigado.